Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre os melhores investimentos para se proteger contra a inflação, tá? Então, vamos lá. Para quem não sabe, a inflação ela é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Então, é onde você não tem nenhum motivo aparente, assim, entre aspas, para os produtos subirem 10, 15, 20%. Sei lá, você está no mercado, você vai comprar uma caixa de bombom que hoje custa R$10, e aí amanhã ela está custando 12 e semana que vem está custando 13, enfim, isso daí é inflação generalizada, né? E o que acontece? Digamos que você tem um investimento de R$100 mil, por exemplo, com, sei lá, uma taxa de 12% ao ano, né? Aí no final desse ano você teria 112 mil, só que como a inflação ela estaria nesse exemplo aqui de 20%, você teria que ter 120 mil para você teria que ter 120 mil para você comprar as mesmas coisas que você compraria com 100 mil no começo do ano. Então, se você fez 12% ao ano, mas a inflação subiu 20%, então na verdade você não ganhou. Você ganhou 12 mil no final do ano, só que na verdade você perdeu porque você não tem o mesmo poder de compra. Então isso que é a verdadeira inflação. E aí existem alguns motivos pelos quais a inflação ela sobe, né? Então isso aí depende de alguns fatores na economia, mas um dos fatores essenciais, assim, mais básicos, seria o aumento de preço da gasolina. Então, a gasolina ela é um bem essencial na humanidade, então, geralmente, quando o preço da gasolina sobe, por causa do preço do barril de petróleo e tudo mais, que já vem um outro assunto, mas geralmente quando o valor da gasolina sobe, consequentemente, todo o resto sobe também, porque todo mundo depende de transporte, né? Caminhões, ônibus, carros, enfim, a gente precisa ir e voltar para o trabalho, se locomover, então para o mundo girar a gente precisa de combustível, é um bem essencial na sociedade e mesmo que o preço da gasolina suba, ainda assim não vai afetar, dependendo do valor, né, mas não vai afetar, as pessoas elas vão tender elas estão dispostas a pagar mais, mesmo com a gasolina estando mais cara, porque a gente precisa disso, né? Você precisa ir para o trabalho, voltar e tudo mais, então mesmo estando mais caro, a maioria das pessoas elas são meio que obrigadas a pagar esse preço, né? Elas são dependentes disso para que a vida delas gire. Então, isso também causa um aumento da inflação. E além disso, ainda tem também o setor de energia elétrica que afeta, porque o setor de energia elétrica hidrelétrico ele é o mais barato que existe, né, aqui no Brasil. Então, se você tem um período de seca muito grande, a gente precisa usar outras formas de energia, outras formas de produzir energia e também gera mais custos, que também aumenta o preço das coisas consequentemente, certo? O que acontece, pessoal? Como que a gente vai se proteger dessa inflação que está desenfreada, principalmente nos dias de hoje que está bombando, né? E é o que eu sempre falo aqui nesse canal, a gente vai usar ações e fundos imobiliários, todo mundo já sabe disso, que os fundos imobiliários eles são muito fortes, que eles vão pagar, sei lá, fundos que pagam 1% ao mês, coisa assim, ele vai tender a bater o IPCA, que é o índice de inflação, né? Ou as próprias ações, porque essas empresas que são as empresas que produzem os produtos, né, que já estão embutidos lá no preço mais alto de inflação, e aí você consegue ganhar na valorização das empresas também, e aí meio que uma coisa equilibra a outra. E aí, além das ações dos fundos imobiliários, a gente também tem os títulos públicos de renda fixa, isso daí indexados à inflação. Então, por exemplo, assim, você vai investir em IPCA, né? Você tem que, por exemplo, você tem o IPCA que é híbrido, onde você vai investir para longo prazo. Só como que você vai fazer para você investir num título de renda fixa para que você não perca? Porque se você não fizer direito também, mesmo num título de renda fixa, você pode perder a curto prazo por causa da marcação a mercado. Então vamos lá, os títulos públicos indexados à inflação, eles têm correlação negativa. Então, por exemplo, você tem um IPCA+, com um fixo e mais o IPCA, que seria a taxa de inflação para um determinado período de tempo. Ele tem uma correlação negativa. Então, se a inflação sobe, geralmente o título ele cai. Então, se você compra um título que, por exemplo, hoje está valendo R$900 e a inflação sobe, por exemplo, para um ano, você comprou em janeiro para vencimento daqui a um ano, por exemplo, ou 2 anos, vamos colocar 2 anos. E aí, no meio tempo, tipo, em 6 meses, a inflação subiu mais. E aí você comprou a R$900 e daqui a 2 anos, sei lá, estaria valendo R$1.000 seu título. Dependendo, se a inflação subir nesse período que você comprou em junho, sei lá, metade do ano,
a inflação subiu muito, o seu título que valia R$900, ele pode estar valendo 850, R$800, e se você resgatar esse título antes do vencimento, você vai literalmente perder, você vai ter um prejuízo por causa da marcação a mercado, por causa justamente da inflação e da taxa de juros. É uma coisa meio absurda assim, mas é assim que funciona. O que acontece? Quando a inflação está elevada, a expectativa de juros sobe. Então, por exemplo, assim, se o juro sobe, quer dizer, se a inflação sobe e a expectativa de juros sobe, e aí o Banco Central precisa elevar a taxa Selic, por exemplo, CDI e tudo mais, as pessoas elas vão preferir guardar dinheiro, né? Isso daí vai desenfrear o consumo, porque as pessoas vão preferir guardar porque elas vão ganhar muito mais sem risco na renda fixa, e aí elas vão consumir menos. E se elas consumirem menos, consequentemente a taxa de inflação ela cai e aí ela controla o preço das coisas. Então é um sistema meio bem absurdo assim, mas é mais ou menos assim que funciona. Então você precisa entender que para se proteger da inflação e investir de maneira inteligente, você precisa entender um pouquinho de marcação ao mercado, tem que investir em ações, em fundos imobiliários e em títulos de renda fixa que são indexados à inflação. Por exemplo, o IPCA+, que você vai ter o fixo, mais a taxa de juros, só que você tem que tomar cuidado com o resgate desse título, para você não resgatar antes da hora e acabar levando prejuízo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que você tem que entender muito os investimentos para você não investir, porque até na própria renda fixa você pode perder dinheiro se você não fizer as coisas certas, né? E aí, além disso aí também, eu por fora, né, eu trabalho com renda variável como Forex, por exemplo, que também ajuda você a bater a inflação, porque, enfim, principalmente no Brasil, a inflação ela sobe muito rápido, o seu poder de compra ele cai a cada dia e o nosso salário não aumenta e tudo mais, então tem todo um sistema econômico aí que é muito complicado de falar em um vídeo só, né? Mas é basicamente assim que a gente vai tentar se esquivar, né, da inflação e se proteger para que no longo prazo a gente continue com o nosso poder de compra só aumentando, mesmo que a inflação suba, porque se for o contrário, cara, a tendência é só vir pobreza, 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 e aí você nunca vai sair do lugar. Então eu sei que é um assunto meio complicado, mas eu espero ter dado uma visão interessante para vocês sobre isso, espero que sirva de lição para vocês. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Vamos acompanhar que tem muito aprendizado aqui pela frente, tá? Valeu, tamo junto. Obrigado.